E aí, torcedor São Paulino? Sejam muito bem-vindos ao R7 Tricolor. Preparem-se porque hoje eu trago para vocês duas bombas que estão esquentando os bastidores do Morumbi, e elas prometem balançar o coração da nação tricolor. Se você é apaixonado pelo São Paulo, já chega deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhuma novidade. Novela sem fim? Alan Franco e a corrida contra o tempo no São Paulo. Olha, torcedor São Paulino, a gente tá falando de mais uma novela que, sinceramente, já cansou. Mas, ao mesmo tempo, é daquelas que a gente assiste até o fim porque não dá pra largar. A permanência do Alan Franco no nosso tricolor virou pauta de novo. E não é de hoje que a gente sabe o valor desse cara. Ele não é só mais um zagueiro no elenco. Ele virou peça-chave, virou segurança na defesa, virou aquele cara que a gente olha e diz: tá aí um que honra a camisa. E aí, justo quando ele estava pegando embalo, começando a se firmar de vez, vem o risco de perder. O São Paulo voltou a conversar para tentar segurar o Alan Franco. E isso, pelo menos, mostra que alguém lá dentro acordou, né? Porque a diretoria parece viver num mundo paralelo às vezes. Só que a verdade é que a gente tá correndo contra o tempo. O Sassuolo, dono do passe dele, tá ali de olho, e convenhamos, para um clube europeu, vender jogador é mais negócio do que manter emprestado aqui no Brasil. Só que o torcedor vê diferente. A gente vê o cara que se dedicou, que chegou sem muita badalação e conquistou o espaço dele. A gente vê o zagueiro que não pipoca, que encara atacante cascudo, que briga por cada bola como se fosse a última. A gente vê o profissional, mas também vê o espírito tricolor no cara. Isso pesa. Isso emociona. As tratativas voltaram. O São Paulo agora tá tentando uma permanência em definitivo. Quer comprar o jogador. Só que o cenário não é simples, e nunca é. Porque tudo depende de grana, depende de proposta, de convencer os italianos de que vale mais deixar ele aqui do que vender para outro. E aí entra o drama, entra o risco, entra aquela angústia de ver mais um bom jogador escapar por entre os dedos. Alan Franco é jovem, tem margem de crescimento, é disciplinado taticamente, olha, numa fase onde a gente sofre com lesões, com atuações apagadas, ter alguém confiável na defesa é ouro puro. Ele não é só um tapa-buraco, ele é solução. E o mais importante, ele quer ficar. Isso já muda tudo. Jogador que quer defender o São Paulo precisa ser valorizado. A torcida reconhece a cada jogo, a cada interceptação certeira, a cada disputa aérea ganha. A gente bate palma, a gente comenta entre amigos. Esse moleque aí tem futuro. Só que elogio de arquibancada não paga transferência. A diretoria precisa agir com inteligência e com urgência, porque no futebol, oportunidade perdida vira arrependimento lá na frente. É revoltante pensar que a gente já viu esse filme antes. Quantas vezes não vimos promessas ou até realidades indo embora por falta de ação rápida? Quantas vezes a diretoria demorou demais, quis pagar menos, enrolou nas tratativas e perdeu o jogador. E depois correu atrás de reforço meia-boca, pagando até mais caro. É um ciclo vicioso, um padrão que precisa acabar. O São Paulo precisa ser ágil, precisa parar de pensar como clube endividado que vive de esmola e começar a agir como time grande que sabe onde quer chegar. Não dá para perder jogador promissor porque alguém achou que valia a pena esperar mais uns dias. Cada dia que passa, o risco aumenta. O Sassuolo não vai esperar para sempre, e nem a torcida vai aceitar passivamente se isso acabar mal. O torcedor tá mais atento do que nunca. Com as redes sociais, com os bastidores mais expostos, a cobrança é instantânea. Perdeu o jogador? A bronca vem forte. Porque não é só sobre um zagueiro, é sobre projeto, sobre futuro, sobre manter uma espinha dorsal sólida. Crespo tá chegando agora, vai analisar elenco, vai ver o que precisa, mas precisa de uma base para trabalhar, e Alan Franco é parte dessa base. Como é que o técnico vai montar um time competitivo se cada vez que ele começa a confiar num jogador,
esse jogador é negociado. Isso desestabiliza, atrapalha. A torcida quer títulos, quer desempenho, mas também quer identificação. Jogadores como Alan Franco, que mostram vontade, que não fogem do pau, que encaram qualquer jogo como final, são raros e por isso precisam ser mantidos. É investimento com retorno técnico e emocional. Alan Franco não é estrela midiática, não dá manchete por polêmica. Ele trabalha quieto, entra em campo e entrega. E isso é tudo que o torcedor pede hoje em dia. Porque a gente cansou de figurinha carimbada que vem com salário astronômico e não joga nada. A gente quer comprometimento, e o São Paulo precisa entender isso, precisa ouvir a arquibancada, precisa saber ler o vestiário. Porque manter o Alan Franco não é só questão de defesa, é questão de gestão, de mostrar que o clube tem direção, que sabe onde quer chegar, que valoriza quem merece. Já passou da hora de agir com visão de futuro, de parar de pensar só em salvar o mês e começar a montar um time para a temporada inteira. Porque é isso que dá resultado. Não é troca-troca, não é contratar 10 e dispensar 12. É montar, ajustar, evoluir. O Alan Franco se encaixou no São Paulo, se adaptou ao esquema, se adaptou ao ambiente, ganhou o respeito dos companheiros e o respeito da torcida. Isso é difícil, isso é raro, e precisa ser preservado. Não dá para ver ele ir embora e depois ver nota oficial dizendo que não foi possível chegar a um acordo. Isso não cola mais. O torcedor quer ação, quer estratégia, quer competência. O momento é de decisão. A janela de transferência está aí. Se o São Paulo não se mexer agora, pode se arrepender amargamente depois, porque outros clubes não dormem, e talento não fica parado muito tempo. Alan Franco merece ficar, e o São Paulo merece mantê-lo. É uma relação que beneficia os dois lados, que fortalece o grupo, que sinaliza para os outros jogadores que o clube reconhece quem entrega em campo. A diretoria tem que parar de ser reativa e começar a ser proativa. Chega de esperar o problema bater na porta, tem que antecipar, tem que agir antes que a coisa desande. O torcedor não aguenta mais ver jogador bom indo embora por descaso. A gente não suporta mais ver talento sendo desperdiçado por má gestão. Já foram tantos, e agora tá na hora de mudar. É hora de segurar o Alan Franco, de fazer o esforço necessário, de mostrar que o São Paulo aprendeu com os erros do passado, que o clube tá virando a página. Porque segurar um zagueiro como ele é o primeiro passo para montar um time competitivo, e isso o Crespo vai precisar. Não adianta técnico bom sem elenco preparado. A gente quer ver o Alan Franco no Morumbi, quer ver ele vibrando com cada desarme, quer ver ele comemorando com a torcida. A gente quer continuidade, quer projeto, quer crescimento, e para isso a primeira peça tem que ser mantida. Não adianta reformar a casa e começar derrubando a fundação. Alan Franco é parte dessa estrutura. Tem que ficar. A diretoria tem que se mexer, tem que parar de sonhar com reforços de fora e valorizar o que já tem dentro. Porque às vezes o melhor reforço é não perder o que já é bom. É isso que a torcida espera. Que o São Paulo seja firme, que seja grande, que não aceite migalha, que não se comporte como coadjuvante. Alan Franco quer ficar, a torcida quer que ele fique, o técnico vai precisar dele, e o clube tem a chance de fazer o certo. Que não desperdicem essa chance, porque depois não adianta chorar. O São Paulo já errou demais, agora é hora de acertar. Segura o Alan Franco e segura com força, porque ele é nosso e precisa continuar sendo. Vamos, São Paulo. Faz a coisa certa. A gente acredita, mas precisa haver atitude. O dilema de Crespo. Elenco esfacelado e há pressão por reforços. Olha, gente, não dá para esconder o misto de sentimentos que a gente tá vivendo nesse momento. A volta do Hernan Crespo ao São Paulo mexe com o coração do torcedor. O cara foi campeão, devolveu nossa autoestima, fez o time jogar bola de verdade. Mas agora, na reestreia, ele vai ter que lidar com um problemão logo de cara. O elenco está esfacelado. É sério, a diretoria, mais uma vez, deixou a bomba estourar na mão do treinador.
Vários jogadores estão fora de combate por lesão, outros em fim de contrato, e alguns simplesmente não têm mais condição física de entregar em alto nível. Aí a pergunta é: como é que o cara vai fazer esse time engrenar no meio da temporada? Não é só uma ou duas peças fora, são vários desfalques, e não é qualquer um não. A gente tá falando de nomes importantes, jogadores que seriam titulares em qualquer time. Isso atrapalha tudo. O Crespo vai ter que inventar, mexer em esquema, testar garoto da base, tudo na marrã. E o pior, não tem tempo. A temporada já voltou, o calendário tá insano e o torcedor cobra com razão. A gente quer ver o São Paulo brigando lá em cima. Não dá para aceitar esse discurso de transição eterna. É sempre a mesma história. Promessa de reformulação, e na hora H, o técnico tem que tirar leite de pedra. O Crespo é inteligente, ele conhece o clube, conhece a pressão, sabe o tamanho da missão. Mas será que ele vai ter liberdade para fazer o que precisa ser feito? Porque se for para trazer o cara e amarrar as mãos dele, melhor nem ter voltado. A gente viu esse filme outras vezes. Treinador bom chegando com moral, mas esbarrando na má gestão do elenco e o resultado? Fracasso, demissão precoce e mais um ano jogado no lixo. O torcedor tá cansado, a paciência tá no limite. Vamos ser sinceros, o elenco do São Paulo hoje é desequilibrado. Tem excesso de jogadores em algumas posições e carência absurda em outras. E quem montou esse elenco? Cadê o planejamento? Cadê a responsabilidade? Se não reforçar logo, vai ser complicado. O Crespo precisa de peças, não dá para fazer milagre com jogador meia boca. E o mercado tá aí, tem opção, mas precisa agir rápido. Não adianta trazer reforço em agosto, quando já tiver perdido metade dos pontos. E não é só quantidade, é qualidade. Precisa de jogador que resolva, que entre para ser titular, que entenda o peso da camisa. Chega de aposta, chega de jogador que precisa de 3 meses para pegar ritmo. Enquanto isso, os lesionados seguem fora, e a lista só aumenta. O DM do São Paulo virou morada permanente para jogador. A gente precisa olhar para isso também, porque tantos machucados. É preparação física? É sobrecarga? É má gestão de minutagem? Tem algo errado, e não é de hoje. O São Paulo sofre com isso faz tempo. Todo ano a gente perde metade do elenco por lesão, e ninguém assume a bronca. Fica por isso mesmo. O torcedor só vê o reflexo. Time remendado em campo. Com esse cenário, o Crespo vai ter que ser gênio, vai ter que montar time competitivo mesmo sem as principais peças, vai ter que criar soluções criativas, usar jogador fora de posição, apostar na base. Tudo isso enquanto segura a pressão de torcida, imprensa e diretoria. E a torcida? A torcida vai apoiar, claro, mas com cobrança. Porque o São Paulo não é time pequeno. Aqui é cobrança todo dia. Aqui a régua é alta. Crespo sabe disso, ele viveu isso como treinador, conhece o Morumbi, conhece a arquibancada. Agora é hora de mostrar personalidade, mostrar comando, porque esse elenco do jeito que tá precisa de liderança forte. Alguém que bata na mesa, que fale grosso, que faça jogador correr. Não dá mais para aceitar corpo mole. Não dá para aceitar falta de entrega. Crespo tem essa pegada, ele é intenso, cobra, vibra, e isso faz diferença. Porque jogador sente quando vê o treinador pilhado, se entrega mais quando vê que tem comando, respeita. E o São Paulo precisa voltar a ter respeito dentro de campo. Porque hoje, vamos ser sinceros, ninguém mais respeita o São Paulo. Virou normal qualquer time vir aqui e jogar de igual para igual. Às vezes até melhor. Isso é inadmissível. O Morumbi tem que voltar a ser temido. Mas para isso precisa de time forte, e para ter time forte precisa de elenco, e para ter elenco precisa de gestão séria. A equação é simples, só que o São Paulo vem errando no básico há anos, e quem paga o pato? O treinador e o torcedor. É revoltante ver a história desse clube sendo tratada com descaso. Crespo volta, mas volta com cenário bem pior do que aquele que encontrou na primeira passagem. Antes, pelo menos tinha time para trabalhar, agora nem isso. E o mercado?
A diretoria vai agir ou vai ficar esperando o barco afundar para depois correr atrás? Porque é sempre assim. Reage tarde, quando traz reforço já estamos fora de tudo. Não dá mais para ser reativo, precisa ser proativo. A janela tá abrindo, é agora ou nunca. Ou reforça o time, ou Crespo vai ser mais um que vai embora sem conseguir entregar o que pode. E olha que ele pode. O torcedor confia nele, mas ele precisa de apoio. É reforço urgente, não é luxo, é necessidade. E tem que ser jogador pronto, jogador que chega, veste a camisa e joga, que assume a responsa, que entende que tá num clube gigante. Enquanto isso, a base vai ter que segurar a bronca, e a gente tem bons valores, mas não dá para jogar a responsabilidade toda nas costas dos moleques. Eles precisam de suporte, precisam de referência, e é aí que entra o papel da diretoria. De blindar, de proteger, de dar condições. Não adianta jogar o Crespo na fogueira e depois cobrar resultado. O cara precisa de estrutura, de elenco, de respaldo. Se derem isso para ele, eu confio. Crespo sabe o que tá fazendo, é um técnico de verdade, não é estagiário, não é aposta. Ele já mostrou que entende o clube, entende o futebol brasileiro. Agora é com a cúpula, ou haja agora, ou o resto do ano vai ser mais do mesmo. Promessa, frustração, crise, troca de técnico. A gente já tá cansado desse ciclo. O torcedor quer voltar a sorrir, quer ver o time competir, quer acreditar, e com Crespo dá para sonhar. Mas só se derem material humano para ele trabalhar. A pressão vai ser gigante, cada derrota vai virar crise, cada tropeço vai gerar cobrança, e o Crespo sabe disso. Ele aceitou o desafio, agora precisa ser ajudado, porque se deixarem ele sozinho, não vai dar. Nem Guardiola faz milagre com time capenga, imagina o Crespo com elenco pela metade e sem reforço. Tá na hora de agir, tá na hora da diretoria mostrar que aprendeu com os erros, tá na hora de proteger quem quer fazer o São Paulo voltar a ser grande. Porque o Crespo quer, a torcida quer, mas a pergunta é: a diretoria quer? A resposta a gente vai ver nos próximos dias. Se chegarem reforços, se houver seriedade, a gente pode sonhar. Se não, é mais um ano jogado fora, e o torcedor não aguenta mais isso. A gente quer título, a gente quer respeito. Vamos, São Paulo. Não deixa passar mais uma chance. Dá o que o Crespo precisa e deixa o homem trabalhar. Bomba no Morumbi. Giovani, joia do rival, rumo ao São Paulo. Você não vai acreditar no que acabou de vazar nos bastidores do São Paulo FC. Uma movimentação silenciosa, milionária e surpreendente pode estar prestes a abalar o coração da torcida tricolor. Giovani, a jovem joia da base corintiana, estaria de malas prontas rumo ao futebol europeu, e o valor da negociação, coisa de outro mundo. Números que fariam qualquer gigante tremer. A notícia ainda não foi confirmada oficialmente, mas as especulações fervilham nos bastidores do clube e nas redes sociais, alimentando tanto ansiedade quanto esperança de que, se sair, o garoto vá brilhar em alto nível. Mas será mesmo o melhor momento? Giovani tem apenas 19 anos, mas já carrega nas costas a expectativa de uma torcida apaixonada que vê no garoto um novo símbolo da nossa tradição de revelar craques. Com passagens marcantes pelas categorias de base, atuações seguras, dribles insinuantes e uma personalidade forte, o camisa 27 virou titular nas mãos de Crespo, que voltou recentemente ao comando do time, e conquistou espaço num elenco cada vez mais disputado. O treinador argentino parece confiar cegamente no talento do garoto, o que torna ainda mais difícil aceitar a possibilidade de perdê-lo tão cedo. As informações que circulam nos bastidores apontam que um clube europeu, cujo nome está sendo mantido em sigilo absoluto, teria feito uma oferta inicial na casa dos 20 milhões de euros, o equivalente a mais de 105 milhões de reais. Um valor astronômico para um jovem ainda em formação, mas que também escancara o potencial que enxergam nele lá fora. O assédio não é novidade, mas dessa vez o papo ficou sério, e a diretoria do São Paulo está dividida. Fontes internas dizem que há quem defenda segurar Giovani até o fim da temporada, apostando em uma valorização ainda maior caso ele continue com boas atuações.
Afinal, com Crespo no comando, o São Paulo voltou a jogar com alma. E o garoto vem sendo uma peça fundamental no esquema tático do treinador. Mas há também quem enxergue na proposta uma oportunidade irrecusável de aliviar os cofres do clube, que ainda enfrenta dificuldades financeiras e tem pendências salariais. Giovani é daqueles jogadores que tem estrela, já decidiu o jogo, já encantou o Morumbi com lances plásticos e já foi capa de jornais mesmo antes de completar 20 anos. Seu estilo lembra, em partes, o de grandes meias ofensivos que passaram pelo tricolor, como Kaká e Hernanes, misturando leveza e visão de jogo com uma pegada moderna de intensidade e recomposição. Não à toa, despertou o interesse de olheiros de clubes da Premier League, La Liga e até da Bundesliga. O mistério em torno do suposto comprador só alimenta ainda mais as especulações nos bastidores. Fala-se que dirigentes de um clube espanhol teriam estado no CT da Barra Funda cerca de 2 semanas em visita discreta, observando de perto o dia a dia de Giovani. Outros rumores sugerem que um clube inglês já teria enviado um representante para conversar com os empresários do jogador. E há ainda quem diga que um grupo do futebol árabe também entrou na briga, oferecendo um valor ainda maior, mas com uma proposta que não agradou ao próprio atleta, que quer crescer esportivamente. Nas redes sociais, os torcedores estão divididos. Alguns pedem para o São Paulo segurar a joia a qualquer custo, outros entendem que a proposta é boa demais para ser recusada, especialmente diante da realidade financeira do clube. Há quem sonhe com a permanência de Giovani até pelo menos a próxima janela, acreditando que o meia pode ser decisivo em uma campanha de títulos. E não é exagero pensar assim, o garoto está voando. Hernan Crespo, em coletiva recente, se limitou a dizer que Giovani é um talento que representa o futuro do São Paulo, mas evitou qualquer comentário sobre negociações. Mesmo assim, seu semblante sério e a escolha de palavras contidas deixaram muitos torcedores com a pulga atrás da orelha. Será que o comandante já está se preparando para uma possível despedida precoce? Vale lembrar que o São Paulo tem 70% dos direitos econômicos de Giovani, enquanto os outros 30% estão divididos entre o próprio jogador e seu staff. Isso significa que, caso a venda seja realmente concretizada nos moldes especulados, o tricolor pode embolsar algo em torno de 80 milhões de reais líquidos, uma bolada que poderia servir para quitar dívidas, reforçar o elenco e dar fôlego à gestão do presidente Júlio Casares, que ainda sofre críticas por algumas decisões recentes. Mas o que mais intriga o torcedor é o timing dessa possível negociação. O São Paulo vive um momento de reconstrução sob o comando de Crespo, reencontrando seu futebol com garra, intensidade e identidade. Perder um dos principais destaques da base nesse momento poderia ser um balde de água fria no projeto esportivo que vinha sendo reerguido com tanto esforço. Giovani, por sua vez, não se pronunciou publicamente. Segue focado, treinando, jogando e encantando a torcida com sua maturidade precoce. Seu empresário, no entanto, já foi visto em reuniões com dirigentes do São Paulo nos últimos dias, o que só alimenta os rumores de que alguma coisa muito grande está acontecendo nos bastidores. Quando a gente aparece tanto assim, tem fumaça. E como diz o ditado, onde há fumaça. Enquanto isso, os torcedores seguem de olho, vasculhando cada pista, cada comentário, cada movimento do clube nas redes. A hashtag #FicaGiovani já aparece nos trending topics do Twitter, mostrando que a torcida não quer abrir mão de sua promessa. Mas até quando o São Paulo vai conseguir resistir? Será que a diretoria terá forças para segurar a pressão dos milhões vindos da Europa? A verdade é que o São Paulo está em uma encruzilhada. De um lado, a necessidade de fazer caixa e equilibrar as finanças. Do outro, o desejo legítimo de construir um time forte, competitivo e que conte com a base como alicerce. E no centro dessa decisão, um garoto que pode se tornar um dos maiores da sua geração. Há quem diga que o destino de Giovani já está selado e que sua ida para a Europa é questão de dias. Outros afirmam que a negociação ainda está em estágio inicial e que a diretoria busca alternativas para valorizá-lo ainda mais. Seja qual for a verdade, o torcedor segue em suspense. Não é a primeira vez que o São Paulo vê um de seus jovens ser assediado. Já aconteceu com Antony, David Neres, Brenner, Éder Militão. Mas a sensação de perder Giovani agora,
justo quando Crespo está conseguindo montar um time competitivo, parece ainda mais dolorosa. Seria abrir mão de um capítulo promissor da nossa história antes mesmo dele começar a ser escrito. O Morumbi precisa de ídolos, e Giovani tem todos os ingredientes para se tornar um deles. Mas como em tantas histórias do futebol moderno, os cifrões podem falar mais alto, ainda mais quando a proposta se aproxima de números históricos para o clube. Não seria apenas uma venda, seria uma das maiores da história recente do São Paulo. Internamente, já se fala sobre possíveis reposições. Crespo teria pedido ao departamento de análise de mercado alguns nomes com características similares às de Giovani caso o negócio se concretize. Isso não quer dizer que a venda foi fechada, mas reforça a ideia de que o clube está se preparando para o pior. O cenário é de pura tensão. Cada rodada pode ser a última de Giovani com a camisa do tricolor. Cada passe, cada gol, cada comemoração pode estar sendo filmada por olheiros atentos, e a torcida sente isso. Vai ao estádio em peso, canta mais forte e grita o nome do garoto com ainda mais paixão, porque ninguém quer perder esse talento tão cedo. Os conselheiros do clube, por sua vez, também se manifestaram. Alguns elogiaram a possível venda, destacando o momento financeiro delicado do São Paulo. Outros criticaram duramente qualquer movimentação nesse sentido, defendendo que o clube deveria buscar empréstimos ou outras soluções antes de abrir mão de um jogador com tanto futuro. E o próprio Giovani? Pessoas próximas ao jogador garantem que ele está dividido. Sabe que jogar na Europa é o sonho de qualquer atleta, mas também tem consciência de que ainda pode crescer muito no Morumbi. O carinho da torcida, o apoio de Crespo e a oportunidade de ser protagonista pesam muito em sua decisão. Em grupos de WhatsApp de conselheiros e dirigentes, as mensagens são intensas. Não podemos vender agora, dizem uns. É a chance da vida, dizem outros. O clima é de pura especulação e ansiedade, com informações cruzadas e expectativas desencontradas. Enquanto isso, o São Paulo vai seguindo sua rotina. Treinos normais, coletivas com respostas ensaiadas e nenhuma confirmação oficial. Mas quem acompanha os bastidores do clube sabe, quando o silêncio é grande demais, é porque algo está sendo costurado com cautela. Crespo, experiente, já passou por situações parecidas em sua carreira como treinador e parece estar tentando blindar o elenco ao máximo, mantendo o foco no campo e afastando o ruído externo. Mas até quando isso será possível? O que podemos garantir é que Giovani não será esquecido tão cedo. Fique ou vá embora, ele já deixou sua marca no coração do torcedor. Mas a esperança é que esse capítulo não termine tão rápido, que ele possa ao menos ajudar o São Paulo a conquistar algo grande antes de partir. A novela está longe do fim, mas uma coisa é certa. Essa história ainda vai dar muito o que falar, e o torcedor tricolor, como sempre, estará lá, vivendo cada minuto com o coração na mão. Porque aqui no São Paulo, cada detalhe importa, cada talento que surge é tratado como herança sagrada, e Giovani, sem dúvida, é um dos nossos. Agora é esperar e torcer, seja para ele ficar, seja para que, se sair, ele brilhe com a estrela que já nasceu acesa no Morumbi. O São Paulo vive dias decisivos, e mais do que nunca, precisa de sabedoria. Vamos acompanhar juntos cada capítulo dessa possível venda milionária, porque o tricolor nunca é só um clube, é um sentimento que pulsa mais forte a cada nova história. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal R7 Tricolor e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.